Buscando salvação. Parte 3. Depois que as conversas com a Rosa Azul terminaram, a delegação diplomática do Reino Sacro, a qual Neia pertencia, fez uma partida antecipada da capital real. Isso porque já tinham visto que ninguém no reino estava disposto a ajudar o Reino Sacro. Pesquisar a verdadeira forma de Jaldabaoth demandaria vários meses, e também porque eles sabiam que o único capaz de derrotar Jaldabaoth era Momon. Além disso, o pensamento do sofrimento dos cidadãos do Reino Sacro os deixou ansiosos em conseguir fazer algo por eles. Eles deixavam seus cavalos descansar o mínimo possível, às vezes até lançando magias neles, e viajavam para o leste ao longo das estradas a velocidades que os viajantes normais não podiam igualar. Eles passaram pelo vilarejo final do reino, agora estavam na zona intermediária entre o reino e o reino feiticeiro. As colinas suavemente altas bloqueavam as linhas de visão dos viajantes, e podiam vislumbrar ocasionalmente uma floresta primitiva bem densa. Parecia que um monstro poderia pular para eles a qualquer momento. Isso pode ter sido originalmente o território do reino, mas apenas isso. A chance de ser atacado por monstros havia diminuído. Mas isso não significava que havia desaparecido completamente. Em um terreno como este, o senso de visão e o olfato de Neia se aguçaram e ela seguiu em frente. Não há sinal de criaturas esperando em emboscadas por aqui. Nenhum rastro de grandes carnívoros perto da estrada também. Havia muitos trechos de pura terra expostos na estrada. Se continuassem adiante, estariam entrando em território que antes havia sido controlado pela coroa, cujas estradas pareciam ter sido pavimentadas. Estradas pavimentadas eram mais convenientes para os viajantes, mas para Neia, a terra desprotegida de agora a pouco tornaria mais fácil identificar as melhores trilhas. Neia olhou para as próprias mãos. Ela não gostava dessas mãos. Não era que ela se ressentisse dos calos vindos de seus treinos com afinco. Foi simplesmente o desgosto por sua falta de talento. Ela poderia ter herdado os sentidos aguçados de seu pai, mas, infelizmente, ela não receberá nada de sua mãe. A mãe de Neia era uma paladina famosa no seu tempo e possuía excelentes habilidades com a espada. No entanto, sendo filha dessa mulher, Neia não tinha talento para a espada, não importava o quanto praticasse. Estritamente falando, as técnicas do arco transmitidas pelo pai significavam que ela podia usar os arcos habilmente, mesmo sem treinamento. Vendo por um lado otimista, o fato era que Neia teve a sorte de herdar a metade de sua herança genética. No entanto, as habilidades usadas pelos paladinos, que Neia admirava, só podiam ser usadas com armas brancas. Para Neia, que queria se tornar uma paladina, ser talentosa com armas de longo alcance era um desperdício. Mais uma vez, ela segurou as rédeas com força. Ela endireitou a cintura e ajustou sua posição na sela. Ela havia passado muito tempo a cavalo depois de deixar a capital real, e sua bunda e coxas estavam bastante doloridas agora. Ela poderia ter pedido aos paladinos que usassem magia de cura de baixo nível para ficar livre da dor. No entanto, ela era uma menina, e ela estava um pouco envergonhada de pedir isso a eles. Além disso, ainda não estava em um nível em que afetaria sua capacidade de manejar as rédeas, o que tornava ainda mais difícil pedir. Vou aplicar as ervas depois, como de costume. Preciso agradecer ao papai por isso. No passado, quando eu disse que minha bunda doía, ele veio correndo com um olhar irritado no rosto dele. Eu o agradeci. Neia se forçou a parar antes que suas lágrimas se derramassem. Ah, capitã, vejo estradas pavimentadas. Estamos prestes a entrar no domínio do reino feiticeiro. O que antes era uma estrada de terra agora era uma estrada de paralelepípedos. Parecia estranho. Neia olhou para o céu. Então, vamos cavalgar até o reino feiticeiro? Ou vamos montar acampamento à noite? Acho que deveríamos conseguir chegar antes do pôr do sol se nada mais acontecer. Mas podemos ser surpreendidos por uma força invasora. O que devemos fazer? Um momento, já lhe respondo. Remédios puxou as rédeas e seu cavalo desacelerou, e então ela começou a falar com Gustave. Bem, daqui em diante deve ser o domínio do reino feiticeiro, mas onde estão suas tropas? Não há fortalezas também. Havia fortalezas do lado do reino. Normalmente, haveria fortes nas fronteiras de um país, mas não havia nenhum aqui. Como o reino feiticeiro era apenas uma cidade, eles concentraram todas as suas forças na cidade. O olhar de Neia percorreu ao longo da estrada pavimentada. A suave encosta corria entre as colinas. Ao longe, ela podia ver um pedaço de floresta sem folhas devido ao inverno. Ela lembrou como tinha ido acampar no inverno com o pai. Independentemente para onde olhasse, o cenário aqui parecia exatamente igual ao do reino sacro. Viver no mundo humano é um saco, hein? As palavras que seu pai havia murmurado casualmente laceraram seu coração como um espinho. Seu pai havia escolhido morar na cidade por causa de sua mãe.
Se a mãe não estivesse por perto, ele teria escolhido ficar em um pequeno vilarejo perto da floresta, vivendo da generosidade da natureza. Quando ainda era criança, ela sentia que viver em um ambiente natural era uma chatice. No entanto, depois de fazer essa jornada, ela pôde entender o que seu pai quis dizer com suas palavras. Isso foi um sinal de maturidade? Ela deveria ser capaz de falar sobre coisas diferentes com seus pais agora. A dor atravessou seu coração enquanto pensava sobre essas coisas. No entanto, foi apenas por um momento. Isso foi porque à frente deles, a leste, ao longo da estrada, ela podia ver algo embaçado ao longo do caminho sinuoso que passava entre as colinas. Será um incêndio? Neia apertou os olhos e depois olhou com cuidado de novo. Havia um objeto parecido com fumaça branca lá. Não, não era fumaça, mas sim neblina. Desculpe por interromper. Há algo como uma neblina à frente. E daí? Depois Neia relatou para a retaguarda. Remédios tirou o elmo. Havia um olhar confuso no rosto. Neia baraja. Há algo sobre isso que te incomoda? Sim. De acordo com o mapa, não há grandes lagos ao redor, mas há um grande bloco de neblina à frente. Tenho certeza que deve ser uma ocorrência anormal. O bloco de névoa espessa e leitosa parecia se espalhar mais, e parecia que chegaria a Neia e aos outros a qualquer momento. Seu pai a havia ensinado sobre todos os tipos de fenômenos naturais, e quando ela ponderou a situação com base nesse conhecimento, a aparência dessa neblina foi realmente muito estranha. Escudeira baraja. Poderia ser algum tipo de mudança climática anormal? Essa pergunta veio de Gustave, que havia percebido o que estava acontecendo antes de Remédios. Essas mudanças climáticas anormais se referiam a fenômenos geralmente impossíveis ocorrendo em uma grande área. Por exemplo, pode haver um lugar onde uma magia ritualística de grande escala deu errado preenchendo uma área com gases tóxicos de podridão, ou um lugar onde uma vez por ano, um deserto pode se enfurecer com tempestades de areia por uma semana, ou talvez um lugar onde chuva colorida caia em certos momentos. Em outras palavras, ele estava perguntando se esse nevoeiro era uma daquelas misteriosas ocorrências. No entanto, Neia não havia reunido qualquer informação sobre essas coisas. Ela sentiu que provavelmente seria repreendida se relatasse demais, mas não tinha escolha a não ser responder honestamente. Minhas mais sinceras desculpas, mas não tenho informações sobre o nevoeiro que apareceu diante de nós. Em outras palavras, você não reuniu informações suficiente, não é? Outra questão difícil. Quem poderia dizer que eles coletaram informações suficientes? Capitã Remédios. Decidir o que fazer agora é mais importante. Seus cavalos pararam. A névoa estava ficando espessa o suficiente para que os cavalos não pudessem avançar através dela. Dado o que aprenderam antes, não havia penhascos perto de Irrantel. Se avançassem devagar, deveriam poder lidar com o que surgisse. No entanto, esse nevoeiro rapidamente fez com que hesitassem em se mover através dele, por mais devagar que viajassem. Neia cheirou a névoa. Cheirava a vapor de água e nada mais. Não havia nada sobre isso que a incomodasse. No entanto, isso foi exatamente o que a incomodou. Capitã, esse nevoeiro pode ter sido gerado por um monstro. Meu pai disse uma vez que alguns monstros tinham a capacidade mágica de gerar neblina, e eles se escondiam nela para perseguir suas presas. Atenção homens, saquem suas lâminas. Quem ainda estiver na estrada, saia imediatamente. Essa rápida tomada de decisões foi um sinal da excelência de Remédios em batalha. Neia e os paladinos moveram seus cavalos como indicado e saíram da estrada, onde eles circundaram. A essa altura, a névoa espessa parecia engolir o mundo inteiro. Era grossa o suficiente para que ela mal pudesse distinguir seus companheiros ao seu lado, e a visibilidade era zero além de 15 metros. Seu mal-estar ferveu em seu peito, e ela imaginou que viu espectros no movimento das correntes de ar do nevoeiro. Seria bom se ela pudesse determinar o que estava se aproximando deles pelo som, mas ela estava cercada por cavaleiros totalmente protegidos. Cada movimento que faziam fazia com que o metal de suas armaduras atritasse contra metal, e isso dificultava a audição de Neia. Sob essas condições, seria muito difícil detectar qualquer coisa que estivesse se aproximando deles. Segundo a avaliação de Neia, o único que ainda conseguiria discernir objetos por som nessas condições seria seu pai. Quando ela percebeu a grandeza de seu pai mais uma vez, ela desesperadamente levantou os ouvidos para ouvir. Esta neblina é muito estranha, não fica tão espesso assim nem no mar. Estamos prestes a chegar à cidade do Reino Feiticeiro, não? Ainda existem monstros tão próximos dos limites da cidade. Ou essas coisas estranhas acontecem porque estamos a caminho do Reino Feiticeiro? Eu não sei. Será algum tipo de magia defensiva utilizada pelo Reino Feiticeiro? Vamos deixar a magia fora disso, só de falar isso faz minha cabeça doer. Se vir alguma coisa me avise de modo que fique fácil de entender.
Se for um monstro, vamos matá-lo para que o rei feiticeiro nos deva um favor quando pedirmos a ele para enviar o Momo. Que tal? E como acha que isso vai acabar? Eles dizem que limpar monstros dentro das fronteiras de um país é da responsabilidade do país. Talvez tenha sido porque concentrou todas as suas energias em ouvir atentamente, mas conseguia distinguir claramente o conteúdo da conversa entre a capitã e Gustave. No entanto, se ela se afastasse, já não estava confiante de que poderia ouvi-los. O que seu pai faria em um momento assim? Eu não posso confiar em alguém que não está aqui. Preciso andar com minhas próprias pernas. No entanto, permaneceu o fato de que ficar aqui só limitaria suas habilidades. Nesse caso, ela deveria perguntar se poderia se afastar sozinha para verificar a situação? Seria melhor não fazer isso. Neia reprimiu seu desejo de falar. Mesmo que ela não o fizesse, a capitã dificilmente a apoiaria. Se ela pedisse e falhasse, não havia como dizer como seria punida. Seria melhor evitar causar mais problemas para si mesma. Além disso, seria ruim se a capitã deixasse de confiar na minha orientação por causa disso. Neia se esforçou para dar desculpas enquanto pensava. No entanto, seria muito ruim para sua saúde mental se eles corressem perigo e ela pensou, eu poderia ter lidado com isso melhor. Embora parte de sua mente pensasse, se todos nós morrermos aqui, as pessoas que sofrem no reino sacro terão que esperar ainda mais tempo pela salvação. As farpas de remédios já haviam perfurado incontáveis buracos no coração de Neia, e ela não conseguia mais se importar. Só então, Neia viu algo do canto do olho, algo que ela não poderia deixar passar despercebido. Em meio ao denso nevoeiro, ela vislumbrou o contorno sombrio de algo enorme vindo do reino feiticeiro. Diz aí, você pode dar uma olhada lá. Neia cutucou um dos paladinos das montarias ao lado dela. Eu não vejo nada. Sinto muito, mas o nevoeiro é muito espesso e não consigo ver nada. Tem alguma coisa lá. Ela ouviu o paladino tatear sua cintura e puxar a espada com fluidez, então o som dele segurando firmemente o punho da espada. Ah, não é nada. Pensei ter visto algo, talvez seja apenas engano. Mesmo? Bem, se acha que há algo lá, tem que nos avisar, mesmo se não for nada. Tudo bem, contarei com você quando chegar a hora. Depois de agradecer-lhe com uma expressão sincera no rosto, Neia se virou para a frente. Se alguém dividisse as mulheres do mundo entre aquelas que eram adequadas para sorrir e aquelas que não deveriam sorrir, Neia cairia na última categoria. Até mesmo uma palavra de agradecimento vindo dela seria melhor entregue com uma expressão séria do que com um sorriso. Neia continuou estudando atentamente o bloco de névoa. Era possível que só Neia pudesse ver pois todos estavam muito longe, mas ela tinha certeza de que não se enganara. Talvez sua interação com o paladino tenha restaurado seu ânimo, mas Neia decidiu dizer algo à capitã. No entanto, ela ainda estava conversando com Gustave. O que devemos fazer? É muito perigoso se movimentar nesse nevoeiro. Vamos esperar um pouco mais e se não houver nada vamos desmontar e descansar. Por falar nisso, existem monstros emissores de neblina no mar. Claro. Só que não há mares ou lagos nas proximidades. É como a escudeira Baraja disse. É possível que ela tenha cometido um erro ou ignorado alguma informação. Ela não erraria tanto assim. Temos que ser sinceros, ela nos trouxe com segurança até aqui, não é? Quando estávamos saindo do reino sacro, os demi-humanos patrulhando perto da muralha quebrada também não nos localizaram. Sem ela não teríamos conseguido, não é? Era só ter atravessado usando força bruta. Mais uma vez, o indicador de saúde do coração de Neia despencou. Quanta frustração ela passou para trazê-los até aqui. Lembranças despertaram em sua mente, de como ela pedirá que ficassem para trás enquanto ela explorava sozinha em meio à chuva congelante, rastejando no chão e ficando toda enlameada, a fim de evitar ser notada por habilidades de emboscada de Rangers. Por ser a única vanguarda, caso fosse vista, Neia seria morta. Não havia dúvidas quanto a isso. Mesmo assim, Neia tinha continuado com a determinação de uma morte certa, agarrando-se à crença de que estava fazendo isso para salvar seus compatriotas em sofrimento. É isso aí. Não estou dando tudo de mim porque quero que alguém me elogie ou algo assim. Ela tentou o seu melhor para se convencer. Mesmo que a capitã se recusasse a reconhecer suas contribuições, os outros certamente aprovariam seus esforços, mesmo que não o dissessem. Querer ser elogiada ou recompensada por trabalhar muito é egoísmo de crianças. Isto é o que significa ser um escudo da humanidade. Se fuder completamente, sendo um escudo, tudo para afastar a dor e o sofrimento das pessoas, isso é o dever de uma paladina. Tenho certeza que a capitã pensa assim também. Ainda assim, ela poderia falar mais baixo, não? Não, talvez os dois pensem que já estão falando baixo. Os dois ainda estavam conversando. Na opinião pessoal de Neia, ela acreditava que eles não deviam se perder tanto em conversa, mas sim ficar de olho no que os rodeava. Especialmente remédios,
cujo senso de perigo e habilidade de luta a classificavam como a mais capaz de responder a um ataque. Ela anulou a frustração em seu coração e se concentrou na sombra no nevoeiro. Isso também porque ela ainda não havia recuperado a força necessária para chamá-los novamente, e também porque não queria continuar ouvindo a conversa. E então, talvez o nevoeiro tivesse se separado das correntes do vento, por um momento, por um pequeno momento, Neia vislumbrou claramente um leme. E? Não pode ser, isso é, um navio. De fato, Neia havia discernido a verdadeira natureza da sombra, um navio que flutuava no mar. Além disso, era um grande navio, semelhante a uma galhaça. Foi uma coisa momentânea, e prontamente velada novamente pela forte neblina, de modo que nem ela tinha certeza de ter visto um navio. É claro que tal coisa não era possível pelo bom senso. E dado as informações que ela possuía a respeito das redondezas, o próprio Gustave já havia dito que não havia lagos nas proximidades. Não, mesmo que houvesse, apenas um louco navegaria com uma galhaça em um lago. Se esta fosse uma região costeira, seria possível que eles tivessem usado um antigo navio como fortaleza ou movido para terra seca para algum outro propósito. De fato, havia vários exemplos de tais coisas no Reino Sacro. No entanto, fazer isso longe de lagos ou oceanos era impossível. Eu estava vendo coisas, né? Essa foi a melhor maneira de pensar nisso. Ainda assim, seus olhos se recusaram a olhar para outras locações, ela ficou examinando repetidas vezes. Então você realmente viu alguma coisa, Neia guinchou um E, em resposta à pergunta do cavaleiro que ela havia conversado antes. Você estava olhando muito naquela direção, então viu alguma coisa lá, certo? Ah, não, isso. Eu vi uma sombra que parecia um navio. Se ela realmente dissesse isso, eles provavelmente pensariam que ela era louca. Certamente Neia pareceria uma. Nesse caso, o que ela deveria dizer? Mesmo que seja um engano, mas você poderia me dizer se viu alguma coisa. Vai ajudar se algo acontecer por lá. Foi um argumento perfeito. Ela espiou de um lado para o outro. Todo mundo estava ouvindo a conversa de Neia com o paladino, e todos os olhos estavam voltados para Neia. Já que era assim, ela não poderia simplesmente blefar ao dizer eu estava enganada. Ah, eu senti que havia uma grande sombra naquela direção. Essa grande sombra é um monstro. A voz que Neia menos queria ouvir disparou uma pergunta em seu caminho. Droga, não me pergunte. Ela pensou, mas obviamente não podia dizer isso. Neia suspirou várias dúzias de vezes em seu coração antes de responder. Não, não é bem assim. Tive a sensação de que vi uma construção ou algo parecido. Tem certeza? Não muita. Apenas me senti assim. É bem provável que seja um engano. Uma construção? Uma fortificação do reino feiticeiro ou algo assim? Eu não sei. No entanto, o fato é que não vimos nenhuma fortificação do reino feiticeiro perto das estradas, ou perto dos vilarejos. Coisas assim estariam fora de lugar caso não estivesse nas fronteiras. Mesmo ela sentindo que era um navio, seria melhor se dissesse que vira uma construção que parecia um navio em vez de um navio propriamente dito. Entendo. O que você acha, Gustave? Eu acredito nela. Embora você não verificou se era uma construção mesmo, não é? Sim, foi só por um momento. Pode ser algo completamente diferente. Capitão Custódio, em todo caso, acho que esperar no nevoeiro é a melhor opção. Eu não acho que quaisquer fortificações no reino feiticeiro permitirão que estrangeiros entrem. Faz sentido. Vamos fazer isso então. Todos, fiquem em alerta. Ela foi respondida por um coro de vozes, assim como Neia. Mesmo que eles estivessem ostensivamente vigiando, a atenção de todos estava focada em um único ponto. Isso porque todos queriam verificar o que Neia tinha visto. A névoa espessa continuou a obscurecer toda a visão, e assim como todos estavam começando a perder o interesse pela tal construção, algo aconteceu. Que? Neia e o cavaleiro à sua direita ofegaram de surpresa. Uma sombra se movia na névoa espessa. Oh, o quê? O que foi isso? Neia não pôde responder à pergunta do paladino. Dizer que era um navio seria maluquice. Aquela sombra está se movendo. Não é uma construção. A pergunta da capitã foi muito razoável. No entanto, uma vez que Neia não havia dito a ela o que realmente era, tudo o que ela podia dizer até o final era que parecia algum tipo de construção. Quando eu vi, pareceu como uma. Mas está se movendo agora, não é? Além disso, a sombra parece estar ficando mais escura, está vindo em nossa direção. De fato, se isso fosse realmente um navio, então ele poderia se mover na direção deles. Em outras palavras, esse navio era um que poderia navegar sobre a terra. Como pode? É impossível. No final, a sombra aproximou-se o bastante do nevoeiro até que as pessoas, além de Neia, pudessem ver o que realmente era. Indiscutivelmente era um navio, e movia-se como se navegasse nas ondas.
Filas de remos longos e grossos se projetavam de seus lados, remando como se estivessem realmente empurrando a água. Isso é alguma brincadeira, né? As palavras em choque que escaparam da boca de Remédios falaram por todos no grupo. Os navios do Reino Feiticeiro viajam pela terra. Os países interioranos têm todo tipo de brinquedos surpreendentes. Não, não, não é isso. Neia disse em seu coração. Ela provavelmente não era a única a pensar dessa maneira. Um navio que viaja pelo nevoeiro, parece que me lembro de ouvir algo assim antes. Eu não esperava nada menos de você, Gustav. Vamos, tente se lembrar, tenho certeza de que pode fazer isso. Você me ensinou todos os tipos de coisas no passado, tenho certeza que pode fazer isso. E aí, quer que eu balance sua cabeça por você? Por favor, não faça isso. Além disso, não sou especialista em nada disso. É só porque nossa capitã não tem cabeça boa para tais fatos, o que requer que eu me lembre dessas coisas em seu lugar. Claro, tudo o que eu precisava fazer era perguntar a você ou a Kelar. Acho que lhe mimamos até demais. Depois que mandarmos o Jaldabal de volta para o inferno, farei tudo o que puder para que você compense todos os anos que menosprezou o conhecimento acadêmico. Ah, graças a isso, lembrei. É um navio fantasma. Eu ouvi alguns marinheiros falarem sobre isso, um navio que aparece fora da neblina. É um navio que deveria ter afundado, mas que navega mais uma vez, e é dirigido pelos mortos-vivos. Oh, sim, ouvi dizer que os navios fantasmas são precedidos por uma névoa espessa. Atenção, entrar em formação. Se é um navio fantasma, então enfrentaremos os mortos-vivos. É o inimigo. Mesmo os paladinos não conseguiram evitar o abalo vindo pela ordem da capitã. Espere. Por favor, espere, Capitã Custódio. O reino feiticeiro que é nosso destino é governado por um rei morto-vivo, então e se este for um dos navios do reino feiticeiro? O quê? Ele trouxe um navio fantasma para a terra seca e depois usou, que merda é essa? Era natural que Remédios ficasse estupefata. Um morto-vivo que pode controlar seus iguais. No entanto, que tipo de morto-vivo poderia colocar um navio fantasma, que originalmente teria navegado pelos mares, sob o seu comando? Logo, o navio se revelou em sua totalidade. E de fato, era realmente um navio fantasma. Estava em frangalhos. Havia um enorme buraco no lado do casco, e as tábuas do convés estavam curvadas para cima em muitos lugares. Era gigantesco, ainda maior do que o maior navio da marinha do Reino Sacro, martelo de ferro do Rei Sagrado. Se não estivesse tão dilapidado, daria uma impressão de tremendo poder. O último de seus 3 mastros flutuava na popa, enquanto os outros tinham velas quadradas regulares. No entanto, elas estavam todas rasgadas e esfarrapadas, e não pareciam que poderiam cumprir seu propósito de impulsionar uma embarcação. Havia um gume anormal na maneira como sua proa se projetava adiante. Parecia muito impressionante, como se tivesse sido polida. Além disso, brilhava com uma luz fraca e mística, e dava a sensação de que o navio estava orgulhoso de si mesmo. Depois disso, a característica mais atraente foi a bandeira que tremulava em cima do mastro principal. Ela tinha o símbolo do reino feiticeiro. O navio flutuava a 1 metro do chão enquanto avançava. Logo, o navio passou pela lateral do grupo, que estava congelado no lugar pela visão bizarra. Ninguém conseguiu se mexer, então a neblina começou a diminuir. Aquele navio despejava nevoeiro enquanto navegava? Não, se fosse esse o caso, então a neblina teria ficado mais densa quanto mais perto estivessem do navio, de modo que eles não deviam sequer ver o casco. Foi provavelmente como uma espécie de camada ocultante que envolvia a área ao redor do navio com neblina. Ou talvez seja uma gaiola para evitar que sua presa escapasse. Neia estava com medo dessa possibilidade. O rei feiticeiro, um rei morto-vivo. Ele pode ser uma criatura muito assustadora. Quando ela soube que ele tinha convocado seres gigantescos que berravam como cabras vindas de uma origem incerta, ela as tinha imaginado como ovelhas adoráveis, então talvez Neia pudesse ter subestimado o rei feiticeiro, mesmo que pouco. Isso a deixou desconfortável. Assim como os paladinos viam os mortos-vivos como inimigos, os mortos-vivos poderiam considerar os paladinos como seus inimigos também. Se fosse esse o caso, o destino de seu grupo estaria na palma da mão do. Mesmo assim, eles não tinham escolha senão implorar por ajuda, a fim de encontrar Momon, o homem que uma vez lutou a par contra Jaldabalt. Neia enxugou o suor com a palma da mão. O nevoeiro está menos denso agora. Pessoal, vamos embora. Rei morto-vivo que governava esses seres bizarros. Neia reuniu sua determinação. O rei feiticeiro é morto-vivo, mas ele permite que os seres humanos vivam. Que tipo de ser ele é realmente? Bem, não que eu vá saber, não passo de uma escudeira mesmo.